Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula de atuação profissional, né? Esse é o momento que a gente vai construir o mapa da nossa atuação profissional. Sempre as pessoas mandam para mim mensagens dizendo: a minha vida profissional não tem sido como eu sonhei. E isso é muito recorrente. E eu sempre pergunto a mesma coisa para essas pessoas. E como é que tá a execução do seu plano de carreira? E as pessoas nunca sabem me responder sobre isso ou raramente me dizem que fizeram algum plano. Normalmente o plano passa por estruturar um espaço de atendimento ou sei lá de quê e achar que isso é suficiente para tocar o projeto para o mundo. Galera, nem de longe o nosso projeto é esse. Mas calma lá, que hoje a gente vai mudar literalmente as regras desse jogo, né? A gente vai jogar um jogo muito mais profissional. E o que é melhor, a gente vai fazer isso de propósito. Sabe por quê? Porque lá atrás, quando a gente escolheu fazer a nossa escolha acadêmica, teve muito a ver com aquilo que a gente queria mudar no mundo, tá? Eu acredito profundamente que você, quando escolheu a sua atuação profissional, estava conectado com mudanças que você queria trazer para o mundo e acreditava que poderia ser através da sua profissão. Ou seja, a sua profissão veio aí como uma ferramenta de mudança para aquilo que você acreditava que era importante. Mas infelizmente as coisas parecem que se perdem ao longo da nossa caminhada pela academia. Eu fui professora universitária por alguns anos e era incrível ver a paixão, o brilho no olho dos meninos quando estavam lá no primeiro semestre, mas era também muito angustiante perceber a opacidade nesses mesmos olhos quando essa galera estava lá no sétimo, oitavo, nono semestre. E aqueles lá do primeiro semestre que queria mudar a vida de pessoas de alguma forma, lá no final do curso me diziam que o grande sonho delas era receber o diploma e terminar a faculdade. E aí eu lembro que eu me perguntava o que foi que mudou, aonde foi que a coisa se perdeu ao ponto dessas pessoas terem assim se desconectado completamente dos seus propósitos iniciais, do que levaram elas para escolherem aquela profissão, para fazerem sacrifícios, para fazerem renúncias. Eu não sei se você se identifica com isso, eu não sei até que ponto a sua paixão está ou não acesa, mas é tempo, galera, de se reconectar. A gente está vivendo aí um final e um início de ano e é um tempo muito importante para que, sei lá, a gente tenha aí como possibilidade de ser um rito de passagem de mudanças. E calma lá, é por isso que a gente está aqui. Eu sou Kalila Barbosa, eu sou psicóloga e hoje eu trabalho com pessoas que querem desenvolver as suas carreiras, mas alinhando as suas carreiras aos seus propósitos ou ao seu propósito no mundo, tá? Eu acredito que a minha profissão e a sua, ela é ferramenta de modificação de mundos. Eu sou um mundo, você é um mundo e eu acredito hoje que a gente está nesse mundo para cumprir um propósito, mas isso precisa ser feito com critério e é por isso que a gente está aqui, tá bom? Então, o que eu vou te apresentar hoje? Eu vou te apresentar hoje um instrumento para que você possa planejar a sua carreira. Independente de que carreira a gente esteja falando, tá? A gente tem possibilidade de planejamento. E eu acho que é nisso que muitas vezes a gente peca. Os profissionais liberais, de uma forma geral, não têm nenhuma orientação sobre planejamento de carreira. E por conta disso, a gente sai das instituições acadêmicas encharcados de teorias. No meu caso, eu saí encharcada de teoria psicológica. Eu encharquei muitas vezes alunos brilhantes de teorias psicológicas, mas eu não agreguei nessas vidas em relação a que essas pessoas soubessem utilizar toda essa teoria para se posicionarem, se diferenciarem no mercado. Eu acho que muita gente tem aí uma missão incrível, mas muitas vezes não sabe como lançar isso para o mundo. E hoje o meu trabalho é esse, ajudar pessoas que têm um propósito no mundo a mostrarem ao mundo o que é que elas podem fazer e o que é que elas vieram fazer de propósito. Combinado? Repare.
A gente vai trabalhar hoje com uma ferramenta, tá? Para que a gente possa planejar aí a nossa carreira e mapear de propósito ela. A gente vai trabalhar com uma ferramenta que é conhecida, né, no mundo dos negócios, chamado modelo Canvas, tá? É uma ferramenta literalmente de projeção de modelo de negócio. Kalila, para lá, eu não tenho um negócio, não faz sentido nenhum eu estudar essa ferramenta. Aí é que você se engana. Por quê? Porque na nossa formação a gente não foi educado a entender que um profissional liberal, ele tem um negócio. E ele é o próprio negócio dele. Eu sou o meu próprio negócio. E quando você se liga nisso, parece que vira uma chave. E você começa a perceber que, além de conhecimentos que realmente a gente precisa ter, óbvio, sobre a nossa formação profissional, mas isso só não basta. E a gente precisa também adquirir outros conhecimentos sobre carreira, sobre marketing, sobre negócios, sobre empreendedorismo, e é isso que você tá aqui comigo fazendo agora, tá? Então assim, ó, minha sugestão para você nesse momento é: afasta tudo que de repente possa te desconectar deste momento, tá? Possa aí de alguma forma interferir nesse processo. Dá uma olhadinha aí no seu celular, tá? Ele tá ligado? Como é isso? Desliga a internet, bota no silencioso, não deixe que nada se te desconecte desse momento, tá? Porque apesar de pequeno, não é um trabalho fácil. Aliás, se fosse fácil, todo mundo faria, mas provavelmente a sua mãe te dizia que você não era todo mundo, tá? E é justamente por isso que eu te peço que você afaste tudo aquilo que possa de repente te atrapalhar desse processo, tá? E eu quero que você mergulhe profundamente nesse trabalho agora. Planejar uma carreira, galera, não se faz em 1, 2, 3 horas, tá? Então, a minha sugestão é que você vá e volte algumas vezes, tá? E que quando você sentar para fazer isso, você faça de propósito. Combinado? Você deve ter recebido aí no teu e-mail um e-mail meu te dando aí o link para que você baixe esta ferramenta aqui, tá? É o Canvas, tá? Essa não é uma ferramenta minha, beleza? Em verdade, como eu já disse, né, ela é do universo corporativo e em verdade eu fiz um arquivo pra gente poder discutir aqui juntos, tá? E a gente começa, meu povo, pensando aí a nossa, enfim, né, a nossa atuação profissional na estrutura central dela, tá? É no eixo principal, bem aí, né, na coluna vertebral do nosso modelo Canvas, que é pensar a nossa proposta de valor, tá? O que é que você quer entregar para o mundo? Quando você vende um tipo de prestação de serviço, você cobra por isso, beleza? Então as pessoas vão te pagar uma quantidade de capital para que você possa entregar a elas o seu serviço. E aí é que vem a pergunta: o que é que você entrega? Tá? Eu acho que esse é um dos principais problemas, por exemplo, da minha profissão, psicologia, porque muitas vezes a gente não sabe diferenciar o trabalho de um profissional da psicologia de um trabalho de um amigo. Eu, particularmente, já ouvi pessoas dizendo: se eu tiver que conversar, eu converso com um amigo e eu ainda não pago. Então, não tá claro para as pessoas qual é a diferença de uma conversa com um amigo e uma conversa com um psicólogo. O problema é da pessoa? Não. O problema é da gente que não sabe colocar com clareza o que é que a gente entrega, beleza? E é isso que eu quero que você reflita nesse momento, tá? Nesse eixo principal aí do seu modelo Canvas, que tá em lilás, você precisa colocar no post-it, e a minha sugestão é que todas as áreas você coloque aqui em post-it, até porque você pode tirar, pode refazer, enfim, você coloque aquilo que você entrega para o mundo. E galera, quanto mais específico você for, melhor, tá? Porque, veja só, se eu digo, por exemplo, eu faço com que casais não briguem, não brigar pode vir por vários motivos. Eu posso não brigar, inclusive, porque eu me separei, porque a pessoa morreu e por isso eu não brigo mais, tá? Então, assim, quanto mais específico vocês forem, melhor, tá? Vai ficar muito mais claro para vocês o que é que vocês promovem e para as pessoas que vão aí consumir
o produto ou o serviço de vocês, tá? Então assim, ó, estudar sobre a proposta de valor, e mais uma vez eu marco, valor e preço são coisas diferentes. Preço é o que me pagam pelo meu serviço, tá certo? Valor é o que eu entrego com o meu serviço, beleza? Então quando alguém te pergunta, por exemplo, eu sei que no senso comum essas coisas se confundem, a gente fala muito mais de valor como preço, tá? Mas entenda, quando alguém te perguntar o que é que você faz e quanto você cobra, o ideal é que quando você fale do seu preço, você fale também do seu valor, tá? É como se o valor tivesse implícito. Kalila, eu não tô entendendo, vou explicar. Repare, se você vai comprar um diamante, se você sabe que aquele anel, sei lá, é de diamante, o diamante em si ele já tem um valor implícito, então você sabe que aquilo é uma coisa cara, beleza? Você já espera que o preço seja alto, por quê? Porque o valor daquilo é alto também, tá? A mesma coisa se eu te oferecer um anel de ouro e um anel de bijuteria. Você sabe que o valor, o anel pode ser igual esteticamente, mas você sabe que o valor do anel de ouro é muito maior do que o valor do anel que é de bijuteria, tá? Galera, a mesma coisa aqui quando a gente fala do nosso exercício profissional. Não deixe que as pessoas deduzam dentro do imaginário delas qual é o valor do seu trabalho. Quem tem que deixar claro o valor do seu trabalho é você. Por quê? Porque quem entrega esse valor é você, beleza? Se eu digo que eu sou psicóloga, se alguém me pergunta, Kalila, o que é que você faz? E eu digo que eu sou psicóloga, se ligue, eu neste momento dou a oportunidade a essa pessoa, a ela impregnar no meu fazer aquilo que ela imagina do que é psicologia, do que é o profissional da psicologia. Tá? Eu peco gravemente aí. Por quê? Porque eu não deixo claro o poder que eu tenho em relação ao meu exercício profissional. Eu dou a ela a possibilidade de tatuar no meu fazer aquilo que ela tiver como experiência pessoal sobre determinada profissão. Tá certo? Então assim, se ligue, quando alguém te perguntar o que você faz, responda o que você faz, o que é que você promove, o que é que você entrega de valor e não a sua profissão. Se alguém me pergunta, Kalila, o que é que você faz? E eu digo que eu sou psicóloga, no final das contas eu não respondi a pergunta sobre o que eu faço, eu respondi qual a minha profissão. E veja, meu povo, são coisas diferentes. Então só pensar a proposta de valor já dá aí um pano pra manga e eu tenho certeza que não é uma coisa que você faça numa sentada. Qual é a minha sugestão? Dê uma pausa nesse vídeo, quebre a cabeça por 2, 3 dias, estude um pouco, leia, releia, ouça você, perceba o que é que faz o seu coração vibrar. Isso é muito importante para que você se conecte naquilo que você vai entregar para o mundo, tá? Eu hoje acredito, e não necessariamente isso tenha fundamento psicológico, científico, mas hoje eu acredito que as experiências que eu vivi ao longo da minha vida, ao longo desse tempo de existência, elas me conduziram para cumprir o meu propósito no mundo. Eu não acho que nada do que eu vivi foi à toa. Agora isso vai depender muito da forma que eu signifiquei cada experiência dessa, tá certo? E a mesma coisa eu digo pra você, se conecte com as suas experiências de vida, veja o que foi que o universo te proporcionou viver e o que é que você pode agregar para as pessoas através da sua ferramenta profissão, tá certo? Então assim, é um universo, meu povo, de possibilidades, tá? Se a gente tentar ser generalista aqui, é possível que algumas pessoas incorram nesse erro da generalização. A probabilidade de diferenciação, ela é muito pequena, tá? Quanto mais assertivo a gente for, maior é a clareza da transformação que o sujeito que lê, que o sujeito que tem conhecimento do seu trabalho, ele sabe sobre sua atividade. Não sei se você consegue perceber isso, tá? Então, uma vez, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter contato com uma pessoa e ela me pediu especificamente ai, Kalila, você tem uma indicação de uma psicóloga que trabalhe com luto neonatal? Ela tinha perdido, ela estava grávida de gêmeos, os gêmeos nasceram e os filhos faleceram em tempos diferentes no período da UTI neonatal.
Então, assim, ela não só estava me pedindo uma demanda, porque o mundo real, ele trabalha com demandas, ele não trabalha com teorias psicológicas, e dentro de uma demanda, ela me trazia uma demanda ainda mais específica, que era o luto neonato. Entende, meu povo? E aí a gente de repente é convidado a ressignificar completamente a nossa forma de fazer e se posicionar no mundo. Como professora universitária, eu teria 1000 possibilidades de indicação de pessoas para ela. Mas na minha formação e na minha caminhada, infelizmente, os conhecimentos que eu tenho são por abordagens teóricas e não foram, infelizmente, por demandas reais que o mundo tem. Tá? Então acaba sendo muito difícil, muitas vezes, eu conseguir fazer algumas indicações, mesmo conhecendo muita gente. Saque essa! Essa é uma sacada importante para que você, de repente, ressignifique a sua atuação profissional. Beleza? Então, tendo aí falado do pilar central, da coluna vertebral da nossa ferramenta, a gente vai para um segundo ponto, tá? Aí a gente agora vai para o lado azul da nossa ferramenta, dê uma olhada aí, e a gente vai pensar, depois de imaginar, de elaborar e de conseguir definir a nossa proposta de valor, a gente vai pensar no como a gente vai entregar esse valor, tá? E aqui também já é uma nova quebra de paradigma, sabe por quê? Porque muitas vezes você e eu fomos ensinados a pensar numa única forma de entrega de valor. No meu caso, por exemplo, da psicologia, muitas vezes a grande maioria das pessoas tendem a imaginar que a única possibilidade que a gente tem de entregar o valor do nosso trabalho às pessoas é através da psicoterapia. Mas aí eu te pergunto, será que essa é a única modalidade que você tem de entregar esse valor às pessoas? A gente que discutiu tanto aí no período de formação acadêmica sobre uma psicologia mais popular, uma psicologia menos elitista, né? O quanto você proporciona às pessoas a possibilidade de terem acesso ao valor que você pode entregar com um preço mais acessível. Ai, Kalila, não tô entendendo o que você tá falando. Galera, existem diferentes formas de você entregar valor em diferentes profundidades. Ou você vai me dizer que, por exemplo, um livro nunca te ajudou em nada, tá? E aí eu digo em relação à sua vida mesmo. Às vezes um comentário, um post no Instagram me ajuda, me faz ressignificar algum ponto de vista, sabe? Me convoca alguma reflexão, me tira de alguns lugares. O que eu tô dizendo pra você então? O que eu tô te dizendo é que você tem muitas formas de entregar valor às pessoas, aquele valor que você definiu como coluna vertebral aí do seu modelo de trabalho, o modelo de atuação profissional, que não necessariamente a psicoterapia. A psicoterapia provavelmente é o seu modelo mais top de entrega de valor, mas é possível que você entregue valor às pessoas de outras formas, inclusive formas de maior acesso, porque todo mundo sabe que nem todo mundo pode bancar financeiramente, psicicamente e temporalmente um processo de psicoterapia, tá? Então já aí vem uma segunda reflexão que a gente pode fazer é o como eu posso entregar este valor que eu defini, que é o valor do meu negócio, o valor da minha atuação profissional, tá certo? Depois que a gente veja que isso aí é um outro universo, você precisa literalmente colocar a cabeça para funcionar, para que você seja criativo o suficiente e pense em possibilidades de entregar o valor que você tem para entregar ao mundo, tá? Em diferentes modalidades, em diferentes profundidades, em diferentes preços, tá? Porque de repente eu não posso pagar, sei lá, 500, 600 reais todos os meses num processo de psicoterapia, mas eu posso pagar 500, 600 reais em um mês específico, tá? Quando eu sei que esse processo tem início, meio e fim. Entende, meu povo? Então, percebam, abram a cabeça, existem muitas possibilidades neste como entregar e você só precisa identificar elas, tá certo? Vamos para o terceiro ponto, então. O terceiro ponto da nossa ferramenta é quais as ferramentas ou as habilidades que você vai precisar desenvolver
para bancar este como, tá? Então, no segundo tempo do preenchimento aí do nosso mapa de construção de atuação profissional, eu queria que vocês livremente pensassem no como entregar o valor, tá? Mas provavelmente para que vocês entreguem dessas formas variadas que vocês imaginaram, foi necessário que vocês de repente desenvolvessem uma habilidade ou pensassem em alguma ferramenta ou sei lá o que. Não sei, porque eu não tô aí com você para saber exatamente o que você pensou, o que você escreveu. Mas o como fazer vai provavelmente te pedir uma ferramenta, uma habilidade. Você vai escrever aqui embaixo do como quais são as ferramentas, quais são as habilidades que você vai precisar para bancar este como entregar o seu valor. Percebe, meu povo, como tudo tá amarradinho ou vai se amarrando e que você começa a planejar e vislumbrar estrategicamente. E outra coisa, é possível que você se dê conta depois que neste como que você de repente colocou 4, 5, 6 itens, você vai perceber que nem tudo vai dar para fazer no mesmo tempo. E aí você vai botar um como de curto prazo, um como de médio prazo, um como de longo prazo, tá? Você vai definir, metas para entregas, você vai definir prazos para colocar em ação esse como, percebe? Quando você for lá para ferramentas e habilidades, você vai ver o que é essencial, o que pode ser conquistado depois, o quanto de recurso você vai precisar para adquirir a ferramenta ou para desenvolver a habilidade, se você vai conseguir fazer por exercício, se você vai precisar contratar uma pessoa que te ajude nisso, tá certo? E aí na parte bege aí, ó, na parte de baixo que tá bem na base, o primeiro bloco, você vai ver que você tem aí o espaço de mensurar os recursos que você vai precisar, tá certo? Mas vamos voltar ainda para o nosso eixo azul, porque a terceira parte é a de parcerias, tá? Meu povo, depois que você consegue definir a ferramenta ou habilidade que você precisa desenvolver, avalie se alguma dessas ela não pode ser adquirida com alguma parceria, tá? As parcerias, elas são fundamentais num processo de projeção de negócio. Tá certo? E não esqueça que o meu e o seu negócio somos nós mesmos, tá? Então, de repente, sei lá, eu acho que eu preciso falar melhor, então, de repente, eu defini aqui como uma habilidade, tá? E eu entendi que a melhor forma seria buscar um trabalho com a fonoaudióloga, tá certo? E aí, de repente, será que eu não posso fazer alguma parceria com a fonoaudióloga e a gente fazer aí uma troca de serviços? E aí, qual é a coisa massa disso? Você não precisa necessariamente trabalhar com criação ou geração de recurso. Você faz parcerias, você faz trocas aí, né? Onde você tenha o benefício e gere benefício para outras pessoas, tá? Então perceba que essa parte azul da nossa ferramenta, ela trabalhou literalmente com a estruturação, é como se fosse a parte de dentro do seu negócio. É aquilo que você vai precisar estruturar, pensar, elaborar, ter clareza primeiro para você, tá? Para que depois você parta para a parte externa, para o lado de fora do seu negócio. Tudo isso precisa estar definido aonde? Dentro de você. Mas veja, essa definição ela precisa ser estratégica. Não dá para fazer de conta, vou fazer aqui meu cartão de visita, né? Daqui a pouco tô fazendo panfletagem. Galera, a gente sabe que isso não faz muito, não traz muito resultado, tá certo? Então, tendo aí vislumbrado nossa coluna vertebral e o lado azul do nosso negócio, agora a gente vai pro lado verde, tá? É o lado de fora, é a parte externa, tá? E a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é como é que vocês vão aquecer o relacionamento com as pessoas de forma geral, tá? Porque hoje a gente vai trabalhar principalmente com a perspectiva de marketing. O marketing de 2 passos, ele ensina pra gente que a melhor forma de atrair pessoas pra gente é gerando valor pra elas, tá? Quanto mais você gera valor para as pessoas, maior a probabilidade dessas pessoas colocarem, entenderem você como referência daquele assunto, né, daquela demanda, enfim, ou daquele público.
Então, como é que você vai aquecer esse relacionamento? Como é que você vai entregar valor para essas pessoas, tá? Você precisa delinear isso estrategicamente, em alguma ordem pensar como eu vou literalmente aquecer o relacionamento, assim como você pensa, por exemplo, nos seus relacionamentos pessoais. Um relacionamento, por exemplo, erotizado. Você pensa como você vai aquecer, você às vezes busca estratégias criativas para surpreender, para conectar. Nem sempre vocês vão estar com esse relacionamento aquecido, às vezes a coisa esfria e a gente busca estratégia para aquecer de novo. Galera, a mesma forma a gente precisa pensar no relacionamento aí com as pessoas em potencial de consumo do nosso produto ou do nosso serviço, tá? Mas, além de pensar no como manter aquecido esse relacionamento, você precisa também pensar como as pessoas vão saber que você existe. Em alguma ordem, o que eu tô falando pra vocês vocês precisam pensar no como você vai se mostrar pro mundo, como você vai estruturar a sua vitrine. Então, qual é a forma que as pessoas terão de chegar até você? Pense aí, por exemplo, como foi que você chegou até mim, tá? Provavelmente você chegou até mim por um recurso que eu utilizei, né? Em relação a me mostrar para você, algum recurso que eu estruturei e planejei lá na minha vitrine do meu negócio, beleza? E aí você começa a definir também qual é a sua vitrine, tá? Quais são os canais que as pessoas terão para descobrir você. Gente, ter uma sala, ter um cartão de visita hoje não é o melhor canal. Aliás, eu diria até que nem é tão canal assim. Beleza? Então se conectem com isso, veja qual é a forma, por exemplo, que você mesmo escolhe para fazer sei lá, uma contratação. Como é que você escolhe um profissional hoje? Como é que você escolhe algum tipo de serviço, tá? Se você, sei lá, quer comprar uma torta, qual é o critério que você utiliza para comprar torta? É indicação? É pesquisa no Instagram? É pesquisa em site, no Google? Como é que você faz, tá? Então se conecte com isso, veja o que mais atrai você. E é possível que algumas pessoas sejam atraídas da mesma forma que você, tá? Então a gente não vai ficar comendo mosca nessa, tá? Pronto, pensamos na coluna vertebral, pensamos na parte interna, né? Nessa parte de como vou oferecer o serviço, de qual a habilidade, qual a ferramenta, quais as parcerias eu posso estabelecer. Vamos pensar aí agora a parte externa, de como eu vou manter aquecido o meu relacionamento com a minha audiência, de como as pessoas vão me descobrir, quais são os canais que ela tem para chegar até a mim. E o terceiro ponto, que infelizmente a gente não dá muita ousadia, mas é também muito importantão, como eu falo de vez em quando, né? As pessoas dão risada, é importantão, mas é muito importante, galera, é você conhecer quem é o seu público. Quando você define lá a sua proposta de valor, provavelmente o seu valor vai aí no âmago do problema de alguém, tá? Porque normalmente o que é consumível é a solução de um problema, tá? Então provavelmente alguém tem um problema e o que você quer propor como valor é a solução ou é a minoração desse problema, tá? Veja, quem são essas pessoas? Como é que elas se comportam? É homem, é mulher? Tem instrução, não tem instrução? Tem grana, não tem grana? Frequenta o quê? Faz o quê? Enfim, você precisa conhecer, sabe? Tipo Globo Repórter? Gente, a gente precisa conhecer quem é o nosso, que né, no mundo do marketing digital vai chamar o nosso avatar. A gente precisa conhecer profundamente essas pessoas, até para que a gente esteja nos lugares, porque não adianta se mostrar para qualquer um. Não adianta eu me mostrar, eu gastar energia para ocupar espaços de pessoas que não são potenciais consumidores do meu serviço ou do meu produto. Não faz sentido, entende? A gente precisa estar onde as pessoas que possam consumir o meu trabalho estão, tá? Não faz sentido eu estar, sei lá, eu trabalhar com idosos e tá gastando minha energia sei lá onde, né? Numa casa de brincadeira. Entende? Então, assim, a gente precisa se conectar em relação a quem são as pessoas que potencialmente podem consumir o meu produto, consumir o meu serviço, tá? Então, eu preciso conhecer eu preciso conhecer essa pessoa que é consumidora ou potencialmente consumidora do meu produto ou do meu serviço, tá certo?
Bom, depois que a gente já foi aí para a coluna vertebral, viu um lado, viu um outro, vamos aí para a base, tá? E essa base, muitas vezes, muitas pessoas atravancam os projetos, porque a gente acaba não se dando conta que não é só necessário pensar o que é que eu preciso, mas quando eu preciso também, tá? Muitas vezes você hoje já tem alguns recursos que podem ser utilizados. Não significa dizer que você não precisa de outros, até precisa, mas será que você precisa neste momento? Será que não é possível dar algum passo neste momento e depois que você der esse passo e gerar algum retorno para você, você dê um segundo passo? O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que você pode, de repente, começar a pensar nos seus recursos de curto, de médio e de longo prazo, tá? O que você precisa imediatamente para começar a trabalhar? Então, assim, como é que eu posso gerar recursos com o que eu tenho hoje, tá certo? Depois disso, você vai pensar nos passos que você quer dar, lá aquele que você pensou no como entregar o seu valor. Lembra a parte azulzinha da nossa ferramenta? Então, e aí você separou as habilidades e as ferramentas e mensurou os preços, né? Os recursos que você precisa, tá certo? Então, assim, não só separe esses recursos, mas quando você vai precisar deles. É interessante, inclusive, que você coloque metas de tempo mesmo. Então, até sei lá, até junho, até dezembro, né? Avalie isso, tá? Por que usar o post-it? Inclusive porque é para que a gente tire e coloque mesmo novas ideias, novos recursos, coloque metas, tire metas, enfim, beleza? Depois que a gente conseguiu avaliar os recursos que a gente precisa levantar, né? O quanto você precisa de fato, aí você vai pensar no como gerar esses recursos, tá? Então, assim, como é que eu posso gerar? Tipo, eu preciso de R$100 para fazer sei lá o quê. Como é que eu posso gerar esses R$100? Tá? Quais são as estratégias que eu tenho de repente de gerar esse recurso? E aí quando você coloca tudo dessa forma, quando você planeja, quando você vê o que é necessário de imediato, o que é necessidade de médio prazo, você consegue ter uma visão melhor para que você possa executar a sua atividade, tá certo? Galera, as pessoas precisam saber o que você entrega como valor para que elas escolham ou não contratar você. E isso não tá claro para as pessoas, tá? Quando as pessoas no mundo real, elas querem um profissional, elas não querem, eu quero um psicólogo porque eu quero. Não é assim, né? Normalmente, quando a gente busca, é porque tem alguma coisa que tá incomodando mesmo, e é uma coisa, tá? É algum assunto, é alguma situação. E quando você consegue de alguma forma gerar em torno de você uma autoridade sobre aquela ação, meio que é quase que inevitável que o seu nome surja naquele momento, tá? E aí, dependendo da construção que você fizer sobre a sua atuação, e por isso o trocadilho de atuação, tá? Vai fazer com que as pessoas sintam a necessidade que não é de qualquer psicólogo, é de você, profissional X. Entende? E aí a gente começa a construir uma perspectiva completamente diferenciada de atuação profissional. Beleza? Então, assim, eu torço muito que você quebre a cabeça. Eu quero que dê muito trabalho, né? Você conseguir preencher a sua ferramenta, porque eu tenho certeza que isso vai trazer um diferencial absurdo, inclusive para você saber que tipo de post você gera, que tipo de artigo você escreve, que tipo de valor você vai entregar às pessoas. Você vai estar mais direcionado, por quê? Porque você vai conhecer essas pessoas que são potenciais consumidores suas, você vai saber da dor delas, você vai saber como de repente atacar, ajudar de alguma forma, tá? Num post, num artigo gratuito mesmo, porque em alguma ordem você vai despertar nas pessoas assim, poxa, se sem pagar ela já gera esse valor na minha vida, imagina eu pagando, tá? E a intenção é que justamente você esteja ali sempre agregando, sempre presente, somando na vida dessas pessoas, para quando elas entenderem que precisam da ajuda X, não seja qualquer outra pessoa possível, precise ser você, tá certo? Então a tua atuação
profissional tem relação direta com tua ação cotidiana e por isso que precisa ser de propósito. Eu acredito muito em você, tá? Acredito mesmo que o mundo precisa de pessoas que se posicionem, que se diferenciem. Particularmente, eu vi pessoas incríveis, né, no tempo que tive em sala de aula. Eu vi pessoas extraordinárias, né, que poderiam fazer muita diferença para o mundo, acabarem escapulindo e evaporando desse universo porque não foram ensinadas a se posicionarem, se diferenciarem no mercado. E eu tenho certeza que se você está até aqui comigo, esse não é o seu objetivo, você quer realmente fazer diferença para o mundo, e o que eu puder fazer para te ajudar a assumir o seu lugar, assumir aí o seu propósito e mudar a vida de pessoas, conte comigo. Combinado? Um beijo grande, tô super à disposição. Queime o juízo aí de propósito para preencher o seu mapa de atuação profissional e decole. Beijo grande, até a próxima.